Propiciação, expiação. Olá, que a graça, que a paz, que o amor, que o favor de Deus seja com você. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Bíblia Club. Eu sou o pastor Felipe Sanches e esse é o nosso quadro Bíblia Club, Curiosidades da Bíblia. Bom, e hoje aqui no nosso quadro Curiosidades da Bíblia, eu quero falar com vocês acerca do que é propiciação e expiação. Lá no livro de Êxodo, a partir do verso 25, Deus ele vai dar instruções detalhadas para que Moisés pudesse construir um tabernáculo que seria o lugar da habitação de Deus no tempo do Êxodo. E aqui eu abro uma aspas que tudo que Deus fala é muito importante, não é mesmo? Cada palavra que Deus fala, ela tem uma carga de poder, de ensino tão grandioso para nós e cabe a nós estudar e compreender cada uma das palavras de Deus nas Sagradas Escrituras. Mas pense comigo, se uma palavra é tão importante, imagine um tema que é tratado por vários capítulos. É justamente o caso do tabernáculo. O tabernáculo ele toma de um terço dos capítulos contidos no livro de Êxodo. Ele começa lá em Êxodo 25 e vai até Êxodo 40, quando a glória de Deus, a kavod de Deus, ela adentra em todas as áreas do tabernáculo. Bom, o tabernáculo que Deus instruiu tão detalhadamente para que Moisés o fizesse, ele possuía 3 divisões. Essas 3 divisões eram o átrio, ou o pátio, era o lugar onde toda a congregação do povo se reunia e ali possuía o altar do holocausto, o altar do sacrifício e também a bacia ou a pia de bronze para que houvesse a purificação durante os ritos cerimoniais da lei. O segundo lugar é a tenda do encontro ou o santo lugar. Ali no santo lugar ficavam a mesa dos pães da proposição, ficavam também o incensário de ouro e ficava também o candelabro. Havia uma cortina que separava um terceiro ambiente, que era o lugar mais sagrado do tabernáculo, o lugar conhecido como Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. Ali no Santo dos Santos ficava a Arca do Concerto, ou a Arca da Aliança, que continha dentro dela as tábuas escritas por Deus em pedra. E essa arca, a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, ela possuía uma tampa. E essa tampa se chamava propiciatório. Aqui eu queria ler com vocês Êxodo 25:17 para vermos o que fala acerca deste tema. Farás também uma tampa, um propiciatório, de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Igualmente, faze 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze um querubim em uma extremidade e outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Bom, então esta era a tampa da Arca da Aliança, chamada de propiciatório. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele é a promessa, enquanto que o Novo Testamento ele é o cumprimento da promessa. Sabemos que quase todo o texto verotestamentário ele está em alguma medida apontando para o novo, revelando aquilo que estaria por vir. Óbvio que nós não podemos forçar todos os textos para que eles apontem, mas naturalmente, quando vamos estudar, nós que temos a revelação completa, cânon fechado de Gênesis até Apocalipse, quando nós lemos várias partes do Antigo Testamento, claramente nós podemos perceber que ela está remetendo a algo que seria plenamente demonstrado, revelado em Cristo, na cruz de Cristo, com a igreja, no Novo Testamento. Então aqui também no Novo Testamento eu quero ler um texto que vai trazer esse tema à tona, que é o texto que está em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26. Vamos ler? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação
por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Bom, Deus ele possui vários atributos comunicáveis e incomunicáveis, e Deus ele é essência de tudo aquilo que ele é. Exemplo, Deus ele não simplesmente nos ama, mas ele é o próprio amor, ele é a essência do amor. Cada uma das características, dos atributos de Deus, eles são essência, eles são plenitude. Nós como homens, se nós perdermos, modificarmos uma característica nossa, nós continuamos sendo exatamente quem somos, com uma diferença, com uma mudança em nosso traço de personalidade. Mas Deus, por ser essência em cada um dos seus atributos, se ele perdesse um dos seus atributos, ele já não seria mais o Deus todo-poderoso que ele é. E muitas vezes nós temos uma falsa impressão de que Deus ele tem um atributo maior em detrimento de outro. Por exemplo, nós pensamos que Deus ele é mais amor do que justiça, porque Deus ele perdoa, porque ele ama, ele perdoou os nossos pecados. Mas para que os nossos pecados fossem perdoados, foi necessário que a ira de Deus fosse satisfeita por meio de um sangue inocente que fosse derramado de forma substitutiva para que nós pudéssemos alcançar este amor tão gracioso de Deus. E a propiciação e a expiação, elas vão falar justamente disso. Lá no Antigo Testamento, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação dos pecados, 2 cordeiros inocentes eram separados para que fossem feito o rito cerimonial do dia da expiação. Antes ainda que fosse feito o rito de expiação do pecado de todo o povo, o sumo sacerdote precisava primeiramente fazer um sacrifício para a purificação dele mesmo, porque ele era um pecador e ele não poderia, em pecado, entrar no lugar mais sagrado do tabernáculo, no Santo dos Santos. Este cordeiro, então, que era sacrificado lá no altar do holocausto, que ficava no átrio do tabernáculo, ele tinha parte do seu sangue levado até no Santo dos Santos e derramado sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório. Uma vez que o sangue do animal inocente era derramado na tampa da Arca da Aliança, na tampa do propiciatório, a ira de Deus sobre o pecado do povo, ela era satisfeita naquele sangue inocente. Então esse rito, ele propiciava o perdão dos pecados. Primeira parte do processo, quando o sangue era derramado na tampa da arca, no propiciatório, Deus então tinha sua ira aplacada, se tornava propício o perdão dos pecados. E essa segunda etapa, o perdão dos pecados de todo o povo, propriamente dito, é a expiação dos pecados. O sangue do inocente derramado na tampa do propiciatório tornava propício o perdão de Deus sobre o povo, porque a sua ira ela havia sido satisfeita, a justiça de Deus para com o pecado havia sido satisfeita por meio do derramamento de sangue, de um sangue inocente e substitutivo. Um segundo cordeiro, ele recebia simbolicamente uma imposição de mão do sumo sacerdote para que fosse transferido todo o pecado do povo para este outro bode ou cordeiro, e ele era liberado sobre o deserto. No Novo Testamento, Jesus, ele era o Cordeiro de Deus que tirava os pecados do mundo. Então, assim como aquele cordeiro que foi sacrificado e o seu sangue derramado sobre a tampa da arca para propiciar que a ira de Deus fosse aplacada e a sua justiça fosse satisfeita, os pecados fossem expiados e perdoados, essa mesma ira de Deus, ela estava sobre cada um de nós. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus, porque somos todos pecadores e éramos então destinados à ira de Deus. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele foi como aquele cordeiro que recebeu a imposição de mão
e teve transferido todo o pecado do povo de Israel sobre ele, Jesus, quando foi para a cruz, quando ele estava ali no Getsêmani suando sangue, ele estava justamente compreendendo que todo o pecado da humanidade, do passado, do presente, do futuro, estaria sobre os seus ombros. E ele, que era o Cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula, estaria levando uma carga de pecado que nós não podemos imaginar. Então, uma vez que Jesus foi para a cruz, com o pecado de toda a humanidade, e ali o seu sangue foi derramado em substituição ao meu e o seu sangue, a ira de Deus foi satisfeita. E a sua justiça, que deveria ser derramada sobre nós, ela foi liberada sobre Jesus. Deus, ele não compactua com o pecado. Logo, nós estávamos destinados a esta ira. Mas na cruz do Calvário nós recebemos, por meio da propiciação feita pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, nós recebemos a expiação. A propiciação, ela vai falar sobre justiça, porque nós éramos merecedores do juízo de Deus, mas a sua misericórdia, ela veio sobre nós quando Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho para que ele levasse a minha e a sua condenação. E ali ele propiciou a nossa salvação. A misericórdia de Deus nos livrou do juízo, enquanto que a expiação, ela vai apontar para o gracioso amor de Deus sobre nós. Nós não éramos merecedores deste amor, mas pela graça. E aqui não é uma graça barata, mas é uma graça que custou muito caro, custou o sangue e a vida do Filho de Deus. Nós não pagamos nada, mas Deus pagou o preço mais alto que poderia ser pago. E então a sua graça nos deu justiça. E nós somos justificados no seu sangue. E a expiação dos nossos pecados foi feita ali no madeiro por Jesus. Jesus foi tanto o Cordeiro que propiciou com seu sangue que a ira de Deus fosse aplacada, quanto também foi o sangue expiatório que substituiu o nosso pecado e nos purificou de toda a nossa iniquidade. Então, você entendeu o que é propiciação e expiação? Quando você olha para dentro de você e entende quão pecador, quão indigno você é, mas que ainda assim a ira de Deus que deveria ser liberada sobre você, sobre mim, ela foi liberada sobre Jesus e nos propiciou a expiação dos pecados e tão grande salvação. A misericórdia nos livrou do juízo, enquanto que a graça nos justificou. E aquele que não conheceu o pecado, no Antigo Testamento, o Cordeiro inocente, no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é maravilhoso compreendermos essa realidade, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, gostou deste tema, deixa aqui embaixo os seus comentários, se agregou algo para a sua fé. Se você está gostando do Bíblia Club, se inscreva aqui também no canal para que eu possa continuar produzindo esse conteúdo. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe se você achar que vale a pena com o máximo de pessoas que você puder e que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, derramar no seu coração mais fome e mais sede, para que você possa conhecer e prosseguir em conhecer a este Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e até a próxima.